pastor Roberto. Pastor Roberto é líder do Ministério de Publicações da nossa associação. Obrigado, pastor, por ter aceito o momento de viver com a gente e poder pregar para nós aqui. Que Deus te abençoe e que Deus te use mais uma vez. Obrigado, pastor Anderson. Quero desejar uma boa noite a você que está conectado conosco através do canal da Igreja de Itaim Paulista. Deus seja louvado porque você poderia estar assistindo qualquer outro tipo de programa, mas você optou em estar assistindo um culto de adoração a Deus. E eu tenho certeza que você não chegou a este canal por acaso. Deus tem uma mensagem em especial para falar ao seu coração. Olha o mundo, o jeito que se encontra. O nosso país, o nosso estado, as notícias nos trazem preocupações, ansiedades e às vezes até confusões. E a gente fica no meio desse turbilhão de coisas que está acontecendo, sem saber qual é o melhor caminho ou a melhor escolha. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E de uma forma toda especial e carinhosa, Ele te trouxe neste canal para você estar conectado neste momento, receber uma oração tão bonita. Eu estava agora há pouco vendo aqui os pedidos de oração, pais pedindo pelos seus filhos, mães pedindo por toda a sua família, parentes pedindo por amigos queridos que estão enfrentando o Covid-19 na frente de batalha como profissionais da saúde. Mas também eu sei que algum pai de família nesse momento está me assistindo e pensando em como ele vai prover o alimento para a sua família, pois veio o desemprego, o negócio está fechado. Posso estar falando também para uma família que está super preocupada com as questões financeiras em relação à escola de seus filhos. Existem tantas preocupações que neste momento assolam o nosso coração. Eu queria de uma forma muito especial te convidar para que juntos possamos, através da palavra de Deus, receber a mensagem direto do céu, para que a gente possa ter esperança, para que a gente possa se sentir forte, para que a gente possa ver o nosso Deus vindo ao nosso encontro para realizar os milagres que tanto almejamos, Há um pensamento que diz: de hora em hora Deus melhora a quem ora. A oração é o respirar da vida cristã. Não pode haver comunhão sem oração. Não pode haver vitória sobre o pecado sem oração. E não pode haver a graça salvadora de Jesus Cristo sem o ministério da oração. Por isso que eu queria te convidar a refletir em cima dessa importante mensagem e te convidar também e desafiá-lo a viver uma vida de oração com Deus. A oração, preste atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo que está nos assistindo, aí no conforto da sua casa, sentado no seu sofá, ou para aqueles que estão assistindo no carro, no trabalho, ou em qualquer outro lugar. Olha só, a oração é a alavanca divina que move todos os projetos humanos, daqueles que fazem a vontade de Deus. Por isso que nesta quarta-feira, culto de oração, eu quero te convidar a pensar na oração e em quanto tempo nós estamos nos dedicando à oração. E para a gente continuar, pensa nas dimensões da oração, ok? Não podemos falar de oração sem parar para refletir sobre seu significado para nós. Eu tenho certeza, muitos de nós já nos pegamos naquele momento de oração, onde nós estamos derramando o nosso coração diante de Deus, e de repente uma paz invade a nossa vida, o nosso ser, e a gente sente tranquilidade, paz, alegria, a gente sente a presença de Deus. Quantas vezes nós oramos e nós já não sentimos a presença de Deus? Isso é magnífico. A oração traz esse tipo de experiência em comunhão direta com o nosso poderoso Deus e Salvador. Olha, eu tenho que te dizer uma coisa: se você não passou por um momento assim com Deus, em que você ora e sente a presença dEle, vale a pena você, durante os próximos momentos que se seguem, a cada texto que nós venhamos a ler na palavra de Deus, falar assim: Senhor, eu quero sentir a sua presença ao meu lado,
na minha família, ou onde quer que eu estiver, Senhor, no meu trabalho, eu preciso sentir os poderosos efeitos da oração, porque a oração traz a presença de Deus sobre nós. E aí eu queria que você abrisse a sua palavra, pode ser no seu smartphone, pode ser a Bíblia propriamente dita, física que você tiver, pegue a sua Bíblia, vamos abrir lá no primeiro livro de João, 1 João, melhor dizendo, capítulo 5, verso 14, está lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 5, e o verso é o verso 14. Olha que verso bonito, e aqui eu tenho uma das dimensões da oração em relação à pessoa maravilhosa do nosso Deus, ok? Olha só, 1 João, capítulo 5, o verso é o verso 14, e diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Uma máxima que esse verso traz para mim e traz para você, querido amigo, que está nos ouvindo neste momento, é que Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus está disposto, Ele está disponível a você e a mim para ouvir as nossas orações, e orar é abrir o coração a Deus, é falar daquilo que nos deixa feliz, mas também é falar aquilo que está nos deixando triste, preocupado, e saber que o nosso Deus, olha só, vou repetir de novo, e é esta a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É tão bom saber que Deus está ouvindo o nosso clamor. Sabe, hoje o mundo, ele não para muito para nos ouvir. As pessoas, elas gostam mais de falar. Mas o nosso Deus, Ele para de uma forma toda especial para ouvir o seu clamor nesta noite. Deus nos ouve e Ele está à nossa disposição para que possamos abrir o coração e contar-lhe tudo. Tudo. Você está com dificuldade no casamento? Conversa com teu Deus. Conta tudo para Ele. Ele quer te ouvir. Você está com dificuldade no seu trabalho? Conta para Deus, Ele quer te ouvir, Ele está com seus ouvidos direcionados para você, a sua atenção, a atenção de Deus está direcionada para você. Agora tem uma outra dimensão do nosso Deus, ela está lá no livro de Isaías, capítulo 59, lá no Velho Testamento, Isaías, capítulo 59, o verso 1 e o verso 2, que nos ensina um princípio fundamental a respeito da oração. E diz assim, Isaías 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Dois princípios básicos. Deus, Ele está 100% à nossa disposição, como eu já mencionei. O seu braço não está encolhido. Os seus ouvidos não estão fechados. O nosso Deus, Ele disponibiliza o seu poder para salvar, para realizar milagres na sua e na minha vida. Mas um ponto indispensável para que esses milagres aconteçam é que eu e você não podemos deixar que o pecado cause separação entre nós e o nosso Deus. Porque neste momento, a Bíblia diz que os nossos pecados é que fazem separação. Então é um convite, quando oramos, também pedir perdão a Deus. E o perdão traz algo extraordinário, ele traz paz, ele traz restauração, ele traz esperança. Será que eu e você estamos precisando pedir perdão a Deus por algum pecado? Eu tenho certeza que o sangue de Cristo pode purificar a sua vida. Creia nessa promessa de que o nosso Deus
não está com a sua mão salvadora encolhida para nós, pelo contrário, está estendida e foi estendida na cruz do Calvário. E você pode pensar assim, mas pastor, às vezes eu tenho necessidades grandes, às vezes eu tenho necessidades pequenas, e eu não sei como é que o meu Deus se comporta. Olha, eu me lembro de uma ocasião, eu tinha 18 anos de idade. Estava ali começando a prática do dirigir carros. E aí meu pai, acho que até ele está assistindo, boa noite, viu pai? É o seguinte, ele havia deixado um carro comigo, um Fusca. Quase todo mundo inicia a sua vida de ter um carro com um Fusca. E comigo não foi diferente, ele deixou um Fusca. E olha como Deus é tremendo quando algumas coisas acontecem comigo e com você, e a gente não sabe o que fazer. E alguns dias se passaram, e eu tinha que retornar aquele carro para o meu pai. E quando fui me deslocar da minha casa para levar o carro até o destino, o carro ligou, mas não acelerou. E eu pensei, nossa, o que está acontecendo com esse carro? Dizem que com Fusca você precisa ter apenas 3 coisas, um alicate, uma chave de fenda e um pedaço de arame, que está tudo certo. Mas para quem tem conhecimento de mecânica, para quem não tem, como eu não tinha, nada dessas coisas adiantaria. Mas ali, depois de 1 hora, sem saber o que estava acontecendo, eu descobri realmente que agora era o acelerador, o cabo estava quebrado, e eu não sabia o que fazer, e o tempo estava passando. Depois de 1 hora lutando, sabe o que eu fiz? Isso mesmo. Depois de eu ter esgotado as minhas alternativas, eu agora vou buscar a alternativa divina. Então eu me ajoelhei do lado de fora do carro, coloquei a minha cabeça para o lado de dentro, na porta do motorista, e ali orei ao Senhor, Senhor, por favor, eu preciso levar esse carro para um endereço, e eu não sei mais o que fazer, não tenho ninguém para me atender, só o Senhor pode enviar um anjo neste momento agora para poder me auxiliar nesse problema. Querido amigo, eu terminei de dizer amém, e me levantei e ouvi no portão de casa palmas. Era um amigo que estava chegando de outra cidade, que eu morava 1 ano atrás, e estava indo ali me visitar. E ele sorriu para mim e falou, oi Beto, tudo bem? E ele viu que eu estava meio aflito, e ele perguntou qual era o problema. Eu falei que tinha quebrado ali o cabo de acelerador, e ele era um expert em Fusca, tinha tido mais de 5 Fuscas. E ele falou, Beto, é o seguinte, você tem um jeito de chegar até o seu destino sem você ter o cabo de acelerador. Você simplesmente coloca uma pedra, um cálcio lá no acelerador do carro, no motor, e você vai controlando o carro através da embreagem. Bingo! Deus havia respondido a minha oração segundos depois de eu ter feito. Algo simples para mim naquele momento, mas que me disse muito a respeito do carinho e da atenção com os meus problemas e as minhas necessidades, onde Deus estava com a sua mão estendida para me socorrer e enviar um anjo ali. Queridos, vale a pena nós tomarmos da oração, em momentos felizes, mas também em momentos de dificuldade. O nosso Deus, Ele tem uma atenção toda especial para com a sua e a minha felicidade, a sua e a minha necessidade. Portanto, olha só, eu vi também no pedido de oração, eu estava acompanhando, que teve pessoas que falaram que estavam ansiosas pelos problemas que estavam enfrentando contra essa pandemia. E eu queria te convidar agora a voltar ao Novo Testamento, no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, o verso 6. Vamos comigo agora ao livro de Filipenses, capítulo 4, e o verso 6. Você está meio ansioso? O que está te causando ansiedade? Para comigo agora esse momentinho para ler a palavra de Deus. Olha só, diz assim, Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Você está aflito, ansioso, preocupado? É a hora de buscar ao Senhor. E olha o verso 19 para complementar no mesmo capítulo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir
em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que coisa linda e maravilhosa saber que o nosso Deus pode suprir as nossas necessidades. Ele pode abençoar a sua e a minha vida. A ansiedade não vai resolver os nossos problemas. Você ficar uma noite sem dormir não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, a ansiedade pode gerar outros problemas, até mesmo de saúde. Por isso que o convite dessa noite também é você lançar a sua ansiedade. Sabe aquela preocupação que você não conseguiu resolver no dia de hoje, ficou para amanhã, ou ficou para a semana que vem, para o mês que vem? Querido amigo, Deus está te convidando a colocar sobre Ele esta ansiedade, pois Ele tem a bênção e o milagre e a cura que tanto precisamos. Agora, volte um pouquinho comigo à Bíblia. Livro de Efésios, capítulo 6 e o verso 18. Temos 2, 3 páginas, dependendo da Bíblia, aí para trás, certo? No livro de Efésios, capítulo 6, verso 18, temos também 2 palavras-chave para a compreensão da importância de uma vida de oração. Aqui, o capítulo fala aqui sobre o lar cristão e também fala sobre a armadura de Deus. Mas no verso 18, diz assim, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este texto bíblico apresenta a forma pela qual alguém pode alcançar uma vida espiritual significativa. O apóstolo Paulo usa 2 palavras-chave nesse texto do verso 18. Em todo o tempo e com toda a perseverança. Ora, em todo o tempo é estar em plena harmonia com o céu, mantendo contato direto com Deus. Às vezes a gente fica tão preocupados com as nossas obrigações e deveres do dia a dia, que não tomamos o tempo devido para estar com o nosso Deus, através da oração, através do estudo da palavra. Mas o fato é que Paulo nos chama aqui para que em todo o tempo nós possamos estar linkados, conectados com o nosso Deus. Orando e suplicando, perseverança. Perseverança, ela é algo que é rotineiro, contínuo, por isso que eu e você precisamos buscar ao Senhor. Lembro-me de uma história de uma empregada, que certa vez ela foi indagada pelo seu pastor, e ele perguntou, como que você pode afirmar que você vive o dia inteiro com Deus? E ela disse, é muito simples, eu vivo com o meu Deus o dia inteiro, eu oro ao meu Deus o dia inteiro. E ela diz assim, quando prepara comida no fogo, eu oro a Deus pedindo que o Espírito Santo me abençoe, como o fogo prepara uma comida útil e saudável para alimentar o meu corpo, eu peço para que Deus, com o fogo do Espírito Santo, também possa alimentar a minha fé e me tornar uma pessoa útil e uma pessoa cidadã do reino de Deus. Quando ela continua, quando eu estou limpando o chão, eu oro a Deus falando, Senhor, assim como esse produto de limpeza está tirando a sujeira deste chão, eu peço também ao Senhor que, através do sangue de Cristo, eu possa ter a mancha, eu possa ter a sujeira do pecado sendo limpa do meu coração e da minha vida. É muito simples. Paulo está dizendo aqui para mim e para você que a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Você vai ao trabalho? Você ora. Você está levantando? Você ora, você agradece. Você está no momento de confraternização com amigos e familiares? Você tem um coração grato ao Senhor, pedindo a bênção dEle e a companhia dEle naquele momento. Por isso que orar é em todo momento, com perseverança. E eu tenho que te dizer uma coisa, as vitórias, elas vêm, e elas fazem parte da vida cristã, e Deus tem um poder tremendo para poder fazer aquilo que você não pode fazer, mas você precisa tomar de tempo para com Deus, e a oração é indispensável. As vitórias pessoais ou coletivas virão como fruto de uma plena comunhão com Deus, através da oração.
O crescimento espiritual, pessoal ou coletivo, aqui agora eu posso dizer a igreja, ele só virá como resultado de uma vida de oração, mobilização para com que o evangelho seja anunciado através das nossas vidas. E isso não é uma coisa de agora. Se você olhar para os primórdios da nossa igreja, lá no tempo dos apóstolos, quando Cristo, ele institui a igreja primitiva que vem até mim, até você, o legado de Cristo Jesus, através dos seus discípulos e tantos que vieram após, existe ali um segredo para a igreja. E eu gostaria que você voltasse comigo à Bíblia ali no livro de Atos, um pouquinho aí, alguns livros para trás, no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, o verso 14. Olha que coisa linda, quando a igreja, Jesus agora foi ao céu, dá aos discípulos a promessa de que viria o Consolador, o Espírito Santo seria derramado, e os discípulos, diante de uma alegria, diante de uma frustração, porque o seu mestre estava indo embora, ao mesmo tempo que era uma alegria, porque havia uma promessa de que ele iria voltar a essa terra para buscá-los, e ele está voltando para buscar você e eu. Os sinais estão aí. Os discípulos foram desafiados a buscar, através da oração, o derramamento do Espírito Santo. E olha, o capítulo 1, no verso 14, diz algo muito importante. Diz assim, ó, todos estes perseveravam, unânimes em oração. Coisa bonita. Mais para frente, diz que eles partilhavam, perseveravam unânimes também na doutrina, no partir do pão e na oração. Coisas extraordinárias acontecem quando eu e você saímos da nossa vida de comodismo para entrarmos em comunhão com o nosso Deus, de forma verdadeira e sincera. E quando você olha para isso aqui, ó, perseveravam unânimes em oração. 3 grandes palavras evidenciam uma verdade cristã, que foi a chave da vitória da igreja. Perseveravam. Perseverança é algo repetitivo, constante e incansável. É algo que não para diante das circunstâncias. Às vezes é fácil para o cristão orar ao Senhor, ouvir a igreja, ou estar conectado agora, quando tudo está bem. Mas não, quando eu e você perseveramos na fé, é indiferente da circunstância. O salmista já dizia no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ou nada me faltará. Mas o fato é que ele diz, de nada tenho falta, em algumas versões. Deus era Deus para ele, pronto, acabou, independente se ele estivesse no céu ou passando pelo vale da sombra e da morte. Eu e você somos desafiados a perseverarmos na fé quando tudo está indo de mal a pior. Porque nós temos uma facilidade, às vezes, muito grande de esquecer de Deus quando nós estamos bem, quando a conta bancária está cheia, quando os filhos estão saudáveis, quando não há problema na família. É o famoso Deus guarda-chuva. Eu só lembro de Deus quando o guarda-chuva. O guarda-chuva eu só lembro quando está chovendo. Ok? Quando está uma tempestade caindo ao meu redor, eu pego o meu guarda-chuva chamado Deus e peço assim, Senhor, por favor, me livra. O desafio nesse momento, através desse texto, na perseverança dos discípulos, era que, independente da circunstância, se estava no momento de paz ou no momento de adversidade, eles queriam estar conectados com Deus. Eu quero te chamar para você estar conectado com Deus a despeito das circunstâncias. Pode ser que você esteja desempregado. Não é agora, não é o momento de você duvidar das bênçãos de Deus. Possa ser que você, por ter honrado a Deus e não ir à sua faculdade às sextas-feiras à noite, você levou uma DP. Também não é a hora de você duvidar do poder de Deus. Ou qualquer outra adversidade que você possa estar enfrentando. O convite é que você persevere. Seja algo repetitivo, constante, incansável. Agora, ele também fala unânimes. Quando o texto fala unânimes a respeito dos discípulos, eles tinham um pensamento único. E sabe qual era a centralização desses discípulos?
Por que que eles não tinham mais nenhum problema com os defeitos de caráter individual de cada um? Porque agora eles não estavam mais olhando para si mesmo e nem para os outros, eles estavam olhando juntos para Cristo Jesus. Cristo Jesus é a fonte, é o ponto de atração para o mundo. Foi o fator que determinou o testemunho eficaz na vida daqueles homens para que o cristianismo chegasse até você e até mim. Cristo Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Ele que vai trazer a unanimidade para mim e para você. Por isso que eu quero te dizer parabéns, porque você poderia estar em qualquer outra live, ou em qualquer outro programa, ou até mesmo no Netflix e tantos outros lugares aí que você poderia estar assistindo qualquer outro tipo de conteúdo. Mas nessa noite você foi tocado pelo Espírito Santo para estar junto conosco. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Agora, a oração ela remete à comunhão com Deus. A chave de contato para receber é bênção sem medida. A igreja apostólica começou perseverante, começou unânime e começou orando. Isso nos diz algo sobre o sucesso dessa igreja. Nos dá uma luz sobre os motivos que levaram essa igreja a ser uma igreja de poder. Quero te dizer que num mundo tão conturbado como o nosso, onde as profecias bíblicas estão se cumprindo de forma fidedigna e no seu tempo determinado, adequado, e eu quero até te desafiar, se você ainda não conhece a palavra de Deus de uma forma profunda, eu queria te desafiar essa noite também a você fazer um plano de oração e estudo da palavra de Deus, para que você possa se situar na história, no momento. E eu posso te garantir, o nosso Jesus, o nosso Salvador, Ele está voltando. Falta muito pouco tempo, desculpa até a redundância, falta pouco tempo para nós vermos essa grande promessa bíblica se cumprir. E eu queria te desafiar, porque a igreja começou assim, orando, começou colocando o seu ponto central na pessoa de Jesus Cristo, não mais nas pessoas e nos erros. E elas perseveravam na oração. É muito bonito saber que a igreja do Senhor, ela também terá um momento muito especial como esse, de perseverança, unânimes, na oração, na doutrina e no partilhar do pão. É muito bom o plano de Deus para a sua igreja, no ocaso da história de pecado deste mundo, é a vitória. Jesus quer te dar a vitória, Jesus quer dar a vitória à igreja. Esse é o plano dele, foi por isso que ele morreu na cruz, por mim e por você. E a igreja alcançará esta vitória, se ela for uma igreja de oração, se repetirmos a perseverança, a unanimidade e a oração da igreja apostólica. Por isso que você, líder, que está me ouvindo também, você que está à frente, numa igreja, levante esta bandeira, coloque os seus companheiros perto de você, busquem juntos o Senhor Jesus, e eu tenho certeza que você irá ver milagres acontecer na sua vida e através da sua vida e na igreja em que você serve. Hoje é um dia especial, é um dia que nós estamos parando para orar ao Senhor por tantas petições que nós temos no nosso coração, as ansiedades, as preocupações. Eu queria terminar este momento contando para vocês algo que trouxe muita ansiedade ao meu coração. Eu sou um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como fui apresentado. Você que está nos acompanhando pela primeira vez. Tive a alegria de ser chamado por Deus. Tive essa convicção e tenho ela no meu coração no dia de hoje. Mas não foi fácil chegar até aqui. Eu estou no meu 2º ano de ministério. Terminei a faculdade, então, há 1 ano e 3 meses atrás. E eu fiz uma oração. Eu passei 4 anos lá orando ao Senhor, porque nós temos o desafio de fazer uma faculdade e termos um trabalho. Sermos chamados ao ministério. E em anos tão difíceis como os quais nós estamos, não está fácil ter um chamado ao ministério. Eu fiz uma oração simples e eu queria terminar com essa história para você entender o carinho de Deus. Quando você pede alguma coisa para Ele, Ele entende o seu coração e Ele vem para suprir a sua necessidade, a minha necessidade. Eu, no ano de 2018, que foi o ano da minha formatura, eu fiz uma oração ao Senhor e não coloquei o meu nome nas entrevistas
de nenhuma associação nesse país para ser entrevistado, para poder receber um chamado. E a oração que eu havia feito depois dessa decisão era que o Senhor pudesse me indicar a minha família para fazer uma entrevista e eu poder ter a oportunidade de vir para o ministério. E ali passou-se os primeiros dias na faculdade de entrevistas, foi no mês de setembro, veio os primeiros campos de uma determinada união, não coloquei o meu nome, fui um dos únicos que não fez isso, e ali passou e ninguém me chamou para uma entrevista para ser um futuro pastor. Na semana seguinte veio outra união, outros campos, associações, e eu novamente repeti, eu fiz a oração: Senhor, se eu tiver que fazer uma entrevista para me tornar um futuro pastor da Igreja Adventista Sétimo Dia, eu não colocarei meu nome no campo, na lista de nenhuma associação para ser entrevistado. O Senhor tem que me indicar, Senhor. Parece ser simples, você pode estar se perguntando, mas pastor, como você me faz uma oração dessa? Eram as oportunidades que você tinha para se apresentar e falar da sua vocação, da sua fé, do seu amor, do seu carinho, da sua alegria em servir a Deus nesse ministério. E eu tomei essa decisão e não fui entrevistado na segunda semana também de entrevistas, e ali foram encerradas as entrevistas e as visitas das associações. 2 semanas depois, eu estava no refeitório da faculdade, almoçando com alguns amigos, um amigo em especial, pastor, meu líder de comportagem. Era 15 para meio-dia e de repente o meu celular tocou. E quando eu olhei, era o diretor da faculdade. E o diretor da faculdade, eu atendi: olá, tudo bem, pastor? Roberto, aonde você está? Pastor, eu estou aqui no refeitório da faculdade, almoçando com a minha família. Você tem 15 minutos para chegar aqui no Salt, na minha sala, porque você vai ser entrevistado por um presidente, por uma associação. Corre, traga a sua família. E de repente eu fiquei pálido, fiquei branco, porque eu não esperava mais Deus responder essa oração. E aí eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, viu que era algo sério, e nós pegamos ali as nossas coisas, fomos até a nossa casa, nos aprontamos e fomos para a faculdade. Era algo até meio que escondido, porque eu estava fora da lista e dentro da lista ao mesmo tempo. Eu havia tido uma recomendação. E eu fui o último a ser entrevistado. O presidente, ele de uma forma muito carinhosa tratou a minha filha. Tinha uma filhinha, hoje eu tenho um filho, aumentou a família. Mas eu estava só com a Isabela, a minha esposa, e ali fizemos uma entrevista muito especial. Ao final ele disse para mim: Roberto, você sabe quem te indicou? Eu disse para ele, com a voz embarcada, eu disse: eu não sei quem me indicou, estou tentando encontrar aqui uma pessoa na minha cabeça para dizer quem me indicou, mas eu não sei. Ele disse: já que você não sabe, eu não vou te contar. Eu disse para ele: não precisa, pastor. Eu quero te dizer que, a despeito se o Senhor vai me chamar para o ministério ou não, eu e a minha família, quero te dizer que neste momento você foi usado por Deus para responder uma oração muito especial que eu fiz ao Senhor. Eu não coloquei o meu nome na lista de nenhuma associação para ser entrevistado. E hoje, depois de todas as entrevistas terem passado, e eu nunca imaginava que seria entrevistado por Deus, e Deus de uma forma muito carinhosa me trouxe aqui para ser entrevistado pelo Senhor. Então, a despeito de eu ser chamado pelo Senhor, eu sei que eu já fui chamado por Deus. Em algum momento, em algum lugar, eu estarei pastoreando a igreja de Deus. E ali eu chorei com a minha família, nós nos abraçamos, agradeci, o pastor orou por nós, e eu saí muito mais feliz com aquilo que eu tinha recebido, que era a certeza de que Deus cuidava dos meus sentimentos. Ele ouvia as minhas orações, e Ele tem cuidado da minha família nesse tempo todo. Alguns dias se passaram e eu recebi a tão sonhada ligação dizendo que fui chamado para ser pastor da Igreja Adventista na localidade da Zona Leste de São Paulo. E ali começamos o nosso ministério, e hoje vos falo como pastor dessa igreja.
Eu quero te dizer que Deus já respondeu as minhas orações em relação à minha saúde, a saúde de familiares. Deus respondeu as orações em relação ao trabalho. Deus responde as orações financeiras. Deus pode reconstruir a sua vida financeira, se tão somente você chamar Deus para ser o seu sócio, ser o seu companheiro, ser o seu mentor, o seu guia. Você precisa acreditar, você precisa crer, e eu tenho certeza que Deus pode te abençoar. E você, eu queria te desafiar nesse momento. Eu sei que você está na sua casa, ou você está no seu quarto, na sua sala, ou você está no trabalho, no seu carro. Eu não sei em que lugar você se encontra nesse momento, mas eu queria que você mandasse na rede social aí, você escrevesse: eu quero ter uma experiência com Deus profunda através da oração. Eu quero ter uma experiência profunda de salvação. Se você está precisando voltar para os caminhos do Senhor, não demore. Ore ao Senhor dizendo: Senhor, toma posse do meu coração e me traga de volta para os seus caminhos. Querido jovem, se você tem se distraído com tantas coisas deste mundo, eu queria te desafiar a ser um jovem valoroso e fiel como Davi, como Daniel e tantos outros, para que você pudesse ser um homem temente e propagador das bênçãos e das maravilhosas boas novas do Evangelho. Nós iremos cantar neste momento. Não deixa de escrever: eu quero ter um momento especial com Deus através da oração, e este momento tem que ser constante, e esse momento tem que ser diário, e este momento tem que me levar até o céu, pois eu quero estar em comunicação com meu Deus, o meu Salvador, até o céu. Que Deus possa te abençoar. Louve o nome de Deus junto comigo, através desse louvor. Amém. Estaremos agora louvando a Deus com o hino Falar com Deus. Você que conhece, cante conosco, porque esse é o momento de você também falar com Deus. Que belo sermão aprendemos hoje, e a graça de Cristo está à sua disposição. Fale com Ele nesse momento. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Cante conosco agora. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido,
pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Pai, muito obrigado porque, de uma maneira tão especial, o Senhor conduziu para que nestes minutos que passamos juntos, através da sua palavra, o Senhor nos conduziu à segurança de que o Senhor é grande, de que o seu poder está à nossa disposição e de que o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve os nossos anseios e o Senhor está com seus braços estendidos para nos socorrer. Esse nosso amigo que está nos ouvindo neste momento, Pai, que está clamando ao Senhor, traga as respostas que tanto ele está almejando. Se manifeste na vida dele para libertá-lo do pecado, trazer a restauração do seu casamento, devolva os seus filhos, abençoe o seu trabalho, ó Pai, abençoe a empresa. Aqueles que estão, Pai, pedindo um emprego neste momento, abre as comportas do céu e faz com que ele tenha uma oportunidade de ter o seu sustento e a sua dignidade para ele e para a sua família. Pai, olha tanta gente precisando de uma cura, o Senhor é o médico dos médicos, visite essa irmã, visite esse irmão que está sofrendo, alivie suas dores, sobretudo se manifeste na vida dele como um Deus curador, e que ele tenha a cura, não para a exaltação própria, mas para que o seu nome seja exaltado na vida dele. Muito obrigado, Senhor, esteja conosco até a volta de Jesus Cristo, é o que pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, Senhor. Obrigado, pastor, pela palavra bonita que tivemos hoje. E queremos agradecer também a você que participou conosco aqui. Nós temos algumas pessoas, muitos agradeceram pelo sermão porque foi uma bênção. E também louvamos a Deus porque você sentiu a presença do Espírito Santo também aí onde você está. Bem, nós temos várias pessoas que agradeceram aqui, que louvaram a Deus, são muitas, dizendo amém, glória a Deus, peço que abençoe minha amiga, outros dizendo amém, muitas pessoas. Ione, pastor Roberto, lembra quando cantávamos esse hino juntos, Falar com Deus, Ione Santos, falando sobre isso, uma conhecida do pastor Roberto também. Louvamos a Deus porque você está conosco. Todos os dias, de segunda a sexta, eu estou aqui no plantão da oração. Eu estou aqui na igreja entre as 15 horas até as 19 horas, eu estarei aqui na igreja todos os dias da semana. Caso alguém precise de uma oração, precise de um aconselhamento, precise de uma palavra amiga, estarei aqui eu, junto com outro líder de nossa igreja, e estamos cogitando trazer alguns psicólogos também para auxiliar os irmãos de nossa igreja. Por isso, se você tiver alguma necessidade, saiba que, mesmo não tendo culto, nós estamos de coração aberto e a igreja está aberta para atender de forma individual os irmãos que necessitarem. Que Deus abençoe você e que a graça de Cristo esteja com você. Aguardamos você
no próximo sábado, às 10 horas da manhã, na nossa escola sabatina e logo depois no culto divino. E na sexta-feira teremos o nosso pôr do sol lá em casa. Que Deus te abençoe, querido irmão.